Vamos lá, galera do canal Megamente, como prometido, correções de provas anteriores do Alfa. Essa prova aí, como vocês podem ver aqui na tela, 2016 de CPA cor amarela. Português era comum até para o fuzileiro naval. Então, para você que é do CAP e do CPA, também serve para você. Então, vamos lá. Ele dá um texto aqui em cima, mas como eu vou dar o bisu aqui, prova do QOM, não leia o texto. Se alguém mandar você ler, o problema é seu. Você vai ler à toa, não leia o texto. O que eu faço? E o que eu sugiro que vocês façam também. Vá na questão, veja se a questão realmente há necessidade. Ela fica toda hora querendo forçar para que você vá até o texto. Lembrando, a nossa prova é uma prova de tempo, é uma prova feita para minar o candidato. Então você não vai ler o texto, a não ser que seja estritamente necessário. Em último caso, está com tempo sobrando, terminou a prova, ou então que você quer dar uma de super, não vá no texto, tá? Enfim, não vá no texto. Então vamos lá. Analisa as afirmativas abaixo e ele diz que é a respeito do texto, né? Mas vamos lá. Primeira questão de interpretação de texto. Que ele diz que é 1. A memória sempre foi uma grande questão. E o conhecimento que dava base às formas verbais destacadas expressam ações concluídas no passado. Ah, tá. Ele quer dizer que esses dois verbos grifados expressam ações concluídas no passado. Então vamos lá, vamos analisar. Foi, eu fui, tu foste. Isso aí é pretérito perfeito. Pretérito perfeito é um ato iniciado no passado e terminado, concluído. Agora, dava não. Dava, pô, eu andava pela praia, eu não sei qual o tempo que começou e eu não sei quando terminou. Então eu não tenho essa certeza. Eu sei que está no passado o início, mas o término eu não sei. Então, aqui eu já começo a dizer, ó, questão 1 está errada. Então vamos a 2. 2. A forma verbal, vamos mudar aqui, a forma verbal destacada em que história da memória esteja ligada a esforço. Expressa uma ação presente tida como certa, verossímil aquilo que com certeza aconteceu, eu a garanto. Então vamos lá. Aí eu tenho um amigo, o nome dele é Carvalho, ele diz assim: Mega, quando você quiser saber do verbo, canta comigo a seguinte frase: Ana quer que eu... Opa, o verbo é estar? Ana quer que eu esteja. Se Ana quer que eu esteja, então não é outra coisa senão o subjuntivo, né? Então a gente está com o verbo no subjuntivo e eu já digo para vocês, o subjuntivo indica incerteza, dúvida, né? Então não posso dizer que é tido como certo verossímil. Não, isso é um fato incerto. Eu não sei se realmente é dúvida. O modo da dúvida, subjuntivo. Então, errada também. Mais uma questão errada, 1 e 2 errado. Aí, eu já gosto de brincar da seguinte maneira. Vamos perder tempo não? 1 e 2 errado. Vamos lá. 1 e 2 errado. Quem que tá fora? Tá fora esse. Eita, demais. Eu não sei. Assim, tá fora esse. Tá fora esse. E tá fora esse. E tá fora esse também. Então, gente, olha só. Pô, antigamente era muito fácil. Eram muito fáceis as questões. Era fácil de resolver. Questão correta eu já sei que achar. Mas eu quero ver o erro das outras. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Questão de número 3. Os pronomes destacados em ansiosamente qualquer, plano definido, né? Informação por meio da internet. A quem se conta alguma coisa. São variáveis e admitem, portanto, flexão do plural. Sim, quaisquer e algumas. A questão tá certa. Tá certo. Olha aqui, ó. Não poderia ser diferente. Aqui, ó, 3, certo. E a 4 a gente já sabe que tá certo, né? Vamos lá. Os termos destacados em a experiência do tempo que, o qual, né? A experiência do tempo, o qual se encontram, e adquirir conhecimento sempre que implicou memorizá-lo. Isso aqui é um pronome oblíquo, isso aqui é um pronome. Pertence à mesma categoria gramatical? Sim, verdadeiro. Então, já matou, destrinchada, dominada e marcada. Gabarito da primeira questão da sua prova de 2016, letra Charlie. Vamos à segunda questão. Bom, a segunda questão diz o seguinte: tendo em vista a norma padrão, assinale a opção na qual o pronome em destaque pode ser colocado corretamente em outra posição. Então, ele quer saber
o que vai para outra posição, tá? O que pode ir para outra posição. Letra alfa. Aí aqui, eu não tenho um lápisinho aqui porque eu tô no PDF, né? Mas vamos lá. Aqui pelo cursor vai dar para entender. Alfa. Este é o lugar onde se pode. Isso aqui é advérbio lugar, né? Lugar é atrativo forte. Então, ele não... Onde pode-se. Esse aqui já não é resposta, tá? Essa aqui tá fora. Alfa tá fora. Próximo. A impressão de que não atrativo forte. Esse que tem que estar aqui, ou então ele expulsa lá pro final. Mas memória e assim não dá certo. Então, a Bravo também não pode sair desse lugar. Charlie. Alguém a quem se conta, olha só, quem, atrativo forte para si, também não é a Charlie. Delta, por isso, a memória seria, aqui, seria, porra, pegou mal pra caramba, né? Aqui é o futuro, então o futuro é mesóclise, ele não podia estar aqui, ele deveria estar aqui, ó, e seria. Já essa resposta, o gabarito da questão de número 2 da sua prova é delta. Mas vamos ver qual o problema da ia caber-lhe? Poderia, não. Caber-lhe ia? Sim, mesóclise. Então não tem outra opção. Ele quer saber qual aqui que pode ser colocado. Aqui não poderia, né? Lhe caber, não posso começar um pronome, uma frase. E caber-lhe ia é o correto. E eu não poderia, caberia-lhe. Também não está errado. Então está errada essa daqui. Gabarito correto, realmente, letra delta. O que nos leva à questão de número 3. Em o conhecimento que dava a base à ideia de subjetividade, terceiro parágrafo, né? O termo destacado deixou de ser acentuado com a vigência do acordo ortográfico em que opção isso também acontece. Então, o que o enunciado quer? Bom, as questões de português, quando trata de acentuação, ela sempre faz vigência ao novo acordo ortográfico. Só que a gente sabe que o novo acordo ortográfico, ele mudou basicamente foi as palavras na posição paroxítona, que é o problema da nossa língua. Então, quais são as questões que estão na paroxítona? Vamos ver primeiro a extensão. A literatura constrói. Não é paroxítona, né? É oxítona. Aqui é monossílabo. Aqui também monossílabo. Aqui até pode ser paroxítona, mas aqui é pode, como é que chama? Tem uma palavra aí de diferenciação aqui em pode, mas é para evitar ambiguidade. Não seria isso, não é esse o caso aqui. O que nos sobra a feiura. Aí, nessa feiura aí, a gente tem a resposta, claro, né? A resposta pode ser ela. Por quê? Ela executa, não, ela se baseia na regra do hiato, porque feiura não tinha acento. Agora, correção, feiura tinha acento, agora não tem, porque é um hiato precedido de ditongo, ei, oi, eu. Aí você vai chamar de tongo aberto, decrescente, crescente, então ei, oi, eu, mas hiato não vai ser acentuado mais. E outra coisa, feiura, desculpa os cursos aí, mas eles batem direto nessa palavra, feiura, direto, questões. Você pode não saber a regra que feiura não é mais acentuado, mas que você sabe que feiura não é mais acentuado, você tem que saber. Eu sei o que falam, os cursinhos estão falando direto e eu sei que você assiste os outros cursinhos aí. Então vamos à questão de número 4. Em que opção o termo destacado foi corretamente empregado? Então vamos lá. Primeiro, aqui, A. Daqui a pouco ninguém vai querer mais adquirir memória. Esse daqui a pouco não é tempo decorrido não, ele está falando do futuro. Malandro, queria te pegar nessa aqui, mas eu sei que não pegou. Então essa aqui está fora. Sem mais nem porquê, malandro também, ó. Sem mais nem o porquê. Toda vez que o porquê estiver junto, final de frase, ele tem um acentinho aí. Então essa aqui tá errada. Deveria ter um acentinho aí na questão. Então, fora também. Charles, a literatura não é um museu, tampouco um lugar onde se produz arquivo. Aí você vai falar assim, que palavra é essa, tampouco? Bom, não é tão pouco, tá? Não é tão pouco, é tão pouco. E aí eu vou mostrar pra você que ela existe e ela está certa. E ainda mais, já é o gabarito. Olha aí.
Tampouco, advérbio, né? Para reforçar uma negação. Também não, muito menos. Não gosto de jabá. Tampouco de jerimum. Então, tampouco é sim uma palavra e está certa. Isso é para te confundir com tão pouco, né? Tão, com alto e pouco. Então, voltando, a gente já sabe que o gabarito da resposta correta é essa criancinha aqui. Mas vamos ver o erro das outras. O escritor é aquele que encarna uma tarefa histórica, a fim de, olha só, a fim de é amor, paixão, namoro, a fim de é isso, tá? Esse afim de finalidade deveria ser separado. É por isso que essa questão está errada. Eco, a ficção é a verdadeira, não, desculpa, é a verdade mais íntima acerca da. Olha só, esse acerca da, ele quer dizer nas proximidades, no entorno, ao redor. Então, a ficção é uma verdade mais íntima ao redor da vida? Ou ele está falando da verdade que é a vida? Ou do assunto? A ficção é a verdade mais íntima, assunto, a vida. A vida é o assunto cuja verdade é uma ficção. Então, não é esse acerca da, seria acerca junto. Ah, não entendi muito bem. Tá bom, vou mostrar para você aqui, ó. Pera aí. Aí, gente, o Google é uma maravilha, né? Então, lá, a expressão acerca de, junto, significa a respeito de. Ele está falando o quê? A respeito da vida. O quê? Olha aqui. A ficção é uma verdade mais íntima a respeito da vida. Olha só, era para ser junto, mas ele botou separado. Por quê? Para te confundir. Porque o separado, ele significa separado. Ah, cadê? Acerca de. Separado significa por volta de, né? E é usada para indicar valor de proximidade, de uma distância. A expressão acerca com H significa faz o A de tempo decorrido, né? Faz tempo, faz aproximadamente um tempo decorrido. Então vamos lá, continuando. Então essa está errada também. Gabarito oficial da resposta à questão número 4 da prova de 2016, cor amarela, 4 letras-chave. E nos leva à questão de número 5. Questão de número 5. Em que opção a regência do termo destacado apresenta um desvio da norma padrão da língua? Ou seja, regência entra crase também, né? Entra crase. Então, vamos lá. Ele quer saber, aqui apresenta desvio da norma culta. Então, ele quer saber qual que está errada. Vamos lá. Questão de número alfa. Pegadinha básica em concurso direto. Adquirir conhecimento sempre implicou. Olha só, a palavra implicou, ela pode ter tanto a regência do verbo transitivo direto, como indireto também. Por quê? Implicou no sentido de acarretar, aí ele é verbo transitivo direto. Então, isso aqui está certo. Não tem preposição não, tá? Isso aqui está certa. Não é a resposta. Bravo. Bom, a bravo, a história da memória corresponde. Quem corresponde? Corresponde a alguma coisa. E a arte, esse A é que é o artigo da arte. Faltou o quê? A crase. Faltou a crase. Questão, falou de regência, mas basicamente ela era questão de crase. Essa questão está errada. Charlie, alguém a quem se conta, quem conta alguma coisa a alguém. Ela contou a quem? Certíssimo. Tá? Delta, a história da memória esteja ligada a esforço. Esteja ligada. História da memória esteja ligada a esforços. Meio esquisito. História da memória esteja ligada. Que eu esteja ligado, que tu esteja ligado, que ela esteja ligada. Tá esquisito, mas tá certo. Então vamos lá. Eco. Conta alguma coisa na qual não se pode acreditar. Não se pode acreditar em. Se não se pode acreditar, não se pode acreditar em mais a do a qual, que é alguma coisa, fica na questão certa também. Então, o gabarito dessa questão, número 5, da prova de 2016, prova amarela, questão 5, gabarito bravo. Questão de número 6.
Note que só faltam 3 questões para terminar a prova de português e eu nem fui ao texto. No terceiro parágrafo, emitir aparece entre aspas, pelo mesmo motivo, na seguinte opção. Então, alfa, emitir. Eu aqui nesse caso eu tô achando que eu vou ter que ir ao texto, mas eu vou ler as opções, eu vou só o texto em último caso, eu vou relutar ao máximo. Apenas as pessoas loucas valorizam, aqui loucas, né? Pessoas loucas valorizam a memória resgatada e disseminada pela literatura. Bom, o que eu posso dizer? Posso dizer aqui que ele está sendo literal, né? As pessoas loucas. O que é pessoa louca? Pessoa que tem problema mental, né? O que é problema mental? Pessoa louca. Ele está dizendo, apenas as pessoas malucas que possuem problema mental valorizam a memória resgatada e disseminada pela literatura. Está falando que os loucos têm uma maior sensibilidade, né? Então vamos lá, continuando. Através da literatura, o escritor e leitor abandonam o nonsense engendrado pelo arquivo artificial. Nonsense. Aqui ele está adjetivando alguma coisa, né? E nonsense. Só que nonsense, aqui ó, é um adjetivo, ele está adjetivando a pessoa. Aqui é um substantivo. Nonsense é um substantivo que significa loucura, disparate, incomum. Ainda não achei o cerne dessa questão, não. Vamos continuar. Nunca havia pensado que o leitor e o escritor mantêm, tá certo, o papel anarquívico. Bom, papel anarquívico, eu penso em anarquia, né? Anarquívico. Parecendo que eu vou ter que ir ao texto. Delta, quem curte literatura se encanta quando percebe que ela é resistente à tecnologia. Quem curte, isso aqui é gíria. Com certeza está diferente de todos os outros. Isso aqui é gíria. Curte é gíria. Alguns julgam que abandonar a memória humana é deitar-se eternamente em berço esplêndido. Em berço esplêndido é um termo. Você não deita em berço esplêndido, né? É de estar deitando num lugar bom, estar confortável. Então, esse é diferente e esse é diferente. Possivelmente é uma dessas três aqui a resposta. Essa aqui não, porque a gente já viu que é um substantivo. E então vou ficar aqui. Essa tá fora. Essa tá fora. E essa está fora. O que me sobraram, alfa e chá. Não tem jeito. Vou ter que ir lá no texto, parágrafo 3. Então vamos lá. Vamos lá, aqui já está no ponto, né? Parágrafo 3 aqui. Adquirir conhecimento sempre implicou memorizá-lo. Hoje, preocupados em emitir ansiosamente qualquer informação por meio da internet, sobretudo em redes sociais, não é absurda a impressão de que não se quer mais adquirir memória, mas livrá-la. Bom, esse emitir está no sentido literal, de transmitir, de dar informação. Então, nada demais. O emitir está no sentido literal. E aqui para comprovar para vocês, aqui ó, emitir significa expedir, pôr em circulação, fazer emissão, tendo falar, mas não consigo emitir um som. Consigo emitir um certificado? Emitir significa mandar, ou seja, está no sentido literal. Então, voltando à questão, apenas as pessoas loucas valorizam a memória resgatada e disseminada pela literatura. Parece ser ela porque está no sentido literal, as pessoas que têm problema de cabeça, as pessoas que não regulam bem, valoriza a memória resgatada e dissemina a literatura. Existe uma vertente aí que diz realmente que os loucos têm uma sensibilidade maior para a literatura. E a Charlie nunca havia pensado que o leitor e o escritor mantêm papel anarquívico, ou seja, ele não está falando exatamente no sentido literal. Ele está dizendo aqui no sentido deles arquivarem, deles guardarem as informações por muito tempo. Aí ele chama de papel anarquívico. Isso não existe, ele não está no sentido conotativo, ele não está no sentido denotativo, está no conotativo. O único denotativo aqui é esse e para mim é essa a resposta. E o gabarito oficial também é ela. Letra alfa a resposta, gabarito da questão número 6, alfa. A questão mais difícil da prova foi essa. 7 e última, né? Última? Não, tem mais um. Vamos lá. O escritor é cada vez mais
aquele que encarna uma tarefa que se tornou histórica, a de ir em busca do tempo perdido, de uma memória que, escapando ao arquivo, é anarquívica. Anarquívica. Infere-se. Opa, e isso aqui, gente, é o que arrebenta. O que é infere? O infere-se não está no texto. O infere-se é o que se entende. É diferente. Compreensão é diferente de interpretação. Então, é o que você interpreta, né? Infere-se é o que você interpreta. Na verdade, é o que você conclui, que você pode concluir desse texto que ele diz. Então, o escritor é cada vez mais aquele que encarna uma tarefa que se tornou histórica, a de ir em busca do tempo perdido. Então, para facilitar a compreensão, a gente vai começar a separar o que mais. Vamos lá. O escritor é o sujeito, né? O escritor é ele que é cada vez mais aquele. Ou seja, é um escritor específico? Não. Ele fala que um escritor. Quem é escritor? O escritor é todo aquele, é cada vez mais aquele sujeito. É qualquer pessoa, desde que ela encarne a tarefa de se tornar, a tarefa que se torna histórica, que é a de ir em busca do tempo perdido. Então, todo aquele que vai em busca ao tempo perdido é um escritor, cada vez mais um escritor. Então não é exclusivo dele. Primeiro ponto. Outro ponto que a gente tem que separar aqui. Bom, conjunção. Conjunção sempre traz alguma coisa. O escritor é cada vez mais aquele o qual encarna. Aqui não é conjunção, né? Mas toda vez que tiver um que, você separa, que tem informação boa. E vamos ver se tem palavra negativa. Encarna a tarefa que se tornou histórica, a de em busca do tempo perdido. Memória que escapa no arquivo é anarquívica. Anarquívica. Essa palavra vem de anarquia, né? Então, escapando ao arquivo é anarquívica, ou seja, é de anarquia. Mais uma vez, o escritor é cada vez mais aquele, isso aqui é uma afirmação, que encarna uma tarefa que se tornou histórica, a de ir em busca do tempo perdido. Então, todo aquele que assume a responsabilidade de ir em busca do tempo perdido é cada vez mais um escritor. Vamos, alfa. Ultrapassa o tempo para se manter arquivado. Olha só, filha da mãe. Não é arquivística, é anarquívica. Não está falando de arquivo. O escritor é cada vez mais aquele que encarna a tarefa que se tornou histórica e em busca do tempo perdido. Não fala disso. Já não é ela. Bravo. Pertence apenas ao escritor, pois ele encarnou. Ele fala que não fala de um escritor em específico. Ele fala que escritor mesmo, cada vez mais é aquele que busca, que assume a responsabilidade de encarar uma tarefa, que essa tarefa se tornou histórica, e ir em busca do tempo perdido. Então, ele não fala de um escritor específico. Aqui ele dá a entender que é um escritor específico. Não é essa a resposta. Charlie resgata o tempo perdido pelo escritor sempre que ele busca em arquivo. De novo, papo de arquivo. Ele não está falando de arquivo. É anarquívica. Delta. É histórica porque o escritor vai em busca dela em virtude do tempo perdido. Ele não fala que é em virtude do tempo perdido. Não é esse o objetivo dele. Não é o motivo. Ele assume a responsabilidade de ir no tempo, em busca do tempo perdido. Aqui, ó. O escritor é cada vez mais aquele que encarna uma tarefa que se tornou histórica. Qual é a tarefa? A de ir em busca do tempo perdido, de uma memória que, escapando ao arquivo, é anarquívica. Ele não fala que o motivo dessa busca é o tempo perdido. Não, é o meio, né? O modo operante. Ele vai assumir o fato de ir em busca do tempo perdido, mas não é esse o objetivo. Eco é anárquica, anárquica, de anarquívica.
Porque resgata o espaço que atualmente é mais ocupado pela memória digital. Completa essa resposta. Essa é a resposta. Letra E. Note, não foi necessário ir ao texto. E a última questão, para finalizar, questão de número 8. A literatura não é museu, é experiência da memória viva. Infere-se de novo, não vou ao texto, infere-se, é o que eu concluí, né? O que eu posso concluir. Então vamos lá. Ele fala primeiro, vamos separar se tem conexões. Olha só, palavra negativa importante. Né? Conjunções, não achei nada. Então vamos lá. Primeira coisa que ele diz: literatura não é museu. Afirmação, não é museu. Mas é experiência da memória viva. Então, não é museu, mas é uma experiência. Então, letra alfa. Letra alfa. Busca sempre destruir a memória viva. Não está se falando, isso aqui extrapolou e muito. Olha só, questões de interpretação de texto sempre tem uma ou duas questões que extrapola, foge do contexto. Então, ele não fala em destruir nada. Ainda mais a memória viva. Não é isso. Ele fala que não é museu. Bravo. É o mantenedor da memória cristalizada. Bom, separa ela aqui. Um pontinho aqui, né? Separa. Vamos ver as outras. Ainda não tem elemento suficiente para definir que ela é a resposta. Charlie, opõe-se verdadeiramente à memória viva? Não, ele só fala que não é museu, mas ele não fala em oposição. É a experiência da memória viva? Não, ele não fala em oposição. Em nenhum momento, olha só, é o que se pode entender. Que você conclui, que você pode entender disso. Então, não entendo que se opõe, não. Então, entendo que são coisas diferentes, mas em nenhum momento ele falou que é oposto. E que também entra numa de contra, e de encontro, né? Delta, tornou-se incapaz. Não, incapacidade, não se fala em incapacidade. Olha só, os verbos estão todos muito fora do contexto. E precede historicamente a memória cristalizada? Não, ele fala que a literatura não é museu. Ou seja, o que é museu? É algo que você guarda e não utiliza mais. Vai lá só para ver, não se usa mais. É uma coisa para ser apreciada, uma coisa que fica lá, que não é mais usado. Ele não fala, aí o seu conhecimento pessoal vai dizer que é isso sim, mas olha só, não está sendo falado isso aqui. Não está sendo. Você não pode tirar essa conclusão, porque não foi falado em ascensão hierárquica de tempo. Então ele não precede, ele não vem antes. Está errado. Então, efetivamente, o gabarito correto da questão de número 8 da prova de 2016 é letra brava. E assim a gente termina a prova de português de 2016, cor amarela, CPA. Mas lembrando, serve para o CAP e também para o Fuzileiro Naval. Valeu, gente. Encerra por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!